Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! Socotra é um arquipélago situado no noroeste do Oceano Índico, a cerca de 340 quilômetros a sudeste do Iêmen, ao qual pertence, e 240 quilômetros a leste do Chifre da África, próximo à Somália. É composto por 4 ilhas principais: Socotra, a maior, com 3.625 km², além de Abdul-Quri, Samha e Darsa, e 2 ilhéus rochosos. Localizado entre o canal de Guardafui e o Mar da Arábia, próximo a rotas marítimas estratégicas, o arquipélago é conhecido por sua biodiversidade única e paisagens que parecem de outro planeta, o que lhe rendeu o apelido de Galápagos do Oceano Índico. Em 2008, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, devido à sua excepcional riqueza natural. A aparência de Socotra é marcada por uma topografia diversa e surreal. A ilha principal apresenta montanhas escarpadas, como os Montes Hagir, e que atingem até 1.503 metros, planaltos de calcário, como o Planalto Hadibo, que lembra a superfície de Marte, e extensas dunas de areia branca, que se fundem com águas azul turquesa. Cavernas, como a Rock, com quilômetros de estalactites e estalagmites, e o Planalto Dixon, com formações calcárias, reforçam a aura alienígena. A vegetação é dominada por espécies endêmicas, com 37% das 825 plantas da ilha sendo exclusivas, incluindo a icônica Árvore de Sangue de Dragão, Dracaena cinnamomum, com sua copa em forma de guarda-chuva e seiva vermelha, usada como corante e remédio por séculos. Outras espécies notáveis são a árvore garrafa, Adenium obesum socotranum, com troncos bulbosos e flores rosadas, e a árvore cogumelo, Dendrocícios socotranus, única árvore da família Cucurbitaceae. A fauna inclui 90% de répteis endêmicos, como o camaleão socotrano, e aves como o pássaro-sol de Socotra e o pardal de Socotra, além da ausência de mamíferos nativos, exceto morcegos. O nome Socotra tem origens debatidas. Uma teoria aponta para o sânscrito, traduzido como Ilha da Bem-aventurança. Outras sugerem derivação de termos árabes, suk, mercado, e kutra, gota, referindo-se à resina de incenso que pinga das árvores. Os gregos antigos a chamavam de Dioscouridou ou Dioscorida, em reverência aos Dioscuros, deuses protetores dos navegantes. Os marinheiros gujarates a associavam ao leão de Socotra, devido ao rugido das ondas. Localmente, é conhecida como Sakatri, e seus habitantes falam o idioma Socotri, mais antigo que o árabe e de tradição oral. A história de Socotra é tão fascinante quanto sua paisagem. Evidências arqueológicas, como ferramentas de pedra Ordouan, encontradas em 2008, perto de Hadibo, indicam ocupação desde o Paleolítico Inferior, no século I a.C. O Periplos do Mar Eritreu, um guia de navegação grego, descreve Socotra como um ponto de comércio com mercadores árabes, indianos e gregos, trocando conchas de tartaruga, mirra, incenso e resina de sangue de dragão, produtos altamente valorizados na antiguidade. Inscrições em cavernas como a Rock, datadas entre o século I
a.C. e o século VI d.C. mostram textos em Brahmi, árabe do sul, etíope, grego e bactriano, evidenciando a ilha como um centro de comércio marítimo. No século I d.C., acreditava-se que a ilha abrigava crocodilos, cobras e lagartos gigantes, segundo Períplos, embora esses animais não existam hoje. No século I d.C., lendas cristãs afirmam que o apóstolo Tomé naufragou em Socotra, a caminho da Índia, usando destroços para construir uma igreja, fundando uma comunidade cristã conhecida como Cristãos de Tomé, ligada à Igreja Assíria do Oriente. No século VI, o mercador grego Cosmas Indicopleustes relatou a presença de colonos gregos cristãos. Em 880, uma força etíope conquistou a ilha, instalando um bispo ortodoxo oriental, mas foi expulsa por uma armada de homens. No século XIII, o geógrafo persa Ibn al-Muhawir descreveu dois grupos populacionais, montanheses nativos e moradores costeiros estrangeiros, incluindo comerciantes indianos de Sindh e Baluquistão. Em 1507, os portugueses, liderados por Afonso de Albuquerque, capturaram a cidade de Sucre, mas abandonaram a ilha em 1511, devido à falta de um ponto adequado e à infertilidade do solo. Os sultões Mahra retomaram o controle, convertendo os habitantes ao islamismo. Em 1834, os britânicos tentaram comprar a ilha, mas falharam. Em 1886, estabeleceram um protetorado, que durou até 1967, quando Socotra passou a integrar o Iêmen do Sul e, posteriormente, o Iêmen unificado. As lendas e histórias misteriosas de Socotra são abundantes. A ilha é frequentemente associada ao Jardim do Éden, devido à sua beleza intocada e isolamento. Outra lenda sugere que a rainha de Sabá visitou Socotra a caminho de encontrar o rei Salomão, deixando tesouros escondidos na ilha. A árvore de sangue de dragão tem uma história mitológica. Segundo a lenda, ela surgiu do sangue de um dragão morto, e sua seiva vermelha é chamada localmente, na tradução, sangue de dois irmãos, possivelmente ligada ao mito grego dos Dioscuros. Os fenícios acreditavam que Socotra era o lar da fênix, um pássaro mítico que renascia das chamas a cada 500 anos, conforme relatado por Heródoto, Plínio o Velho e Diodoro da Sicília. Outra lenda árabe associa a ilha ao Ruk, ou Roque, um pássaro gigante descrito nas viagens de Simbá, o Marujo. Marco Polo escreveu que os feiticeiros de Socotra eram os mais poderosos do mundo, capazes de controlar o clima e invocar espíritos. A crença em djinns, espíritos sobrenaturais que assumem formas de animais ou humanos, permanece forte entre os socotres, que aconselham respeito para evitar perturbações. Antigas ruínas e tumbas, adornadas com inscrições e esculturas, são atribuídas a uma civilização perdida, destruída por um grande dilúvio. A poesia Telemetel, com estrofes curtas de 4 linhas, preserva contos e lendas orais, reforçando o misticismo da ilha. Atualmente, Socotra enfrenta desafios como a instabilidade política do Iêmen, com controle, de fato, pelo Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, e a ilha traz cerca de 2.500 a 4.000 turistas por ano, atraídos por sua natureza intocada, mas o acesso é difícil, devido a voos irregulares de Sanaa ou Dubai. Apesar disso, a hospitalidade dos cerca de 60.000 habitantes que vivem de pesca, agricultura e pastoreio é notável. A ausência de infraestrutura moderna e a forte tradição tribal, onde até cortar uma árvore requer consulta ao conselho tribal, preservam a autenticidade de Socotra.
um lugar que parece suspenso no tempo, onde a natureza e o mito se entrelaçam em uma narrativa viva. Socotra, o arquipélago isolado no Oceano Índico, é envolto em histórias misteriosas que alimentam especulações sobre desaparecimentos, portais interdimensionais, fenômenos ufológicos e eventos sobrenaturais. Apesar de sua beleza natural e biodiversidade única, a ilha tem uma aura enigmática que inspira lendas e teorias conspiratórias, muitas vezes ligadas à sua localização remota e à sua história de isolamento. Um dos mistérios mais intrigantes de Socotra envolve relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Embora não haja casos amplamente documentados, como no Triângulo das Bermudas, histórias locais e anedotas de viajantes sugerem que pessoas, especialmente marinheiros e visitantes, ocasionalmente sumiram sem deixar vestígios nas áreas mais remotas da ilha, como o Planalto Dixon ou as Cavernas de Rock. Os habitantes socotres, conhecidos por sua cultura oral, atribuem alguns desses sumiços aos Jinn, espíritos sobrenaturais que, segundo a crença local, habitam as montanhas e as cavernas. Uma lenda específica conta que pescadores que se aventuraram muito perto das falésias de Ras Momi, no leste da ilha, foram atraídos por luzes misteriosas no mar, nunca mais retornando. Há ideias de portais interdimensionais também permeia o folclore de Socotra. A topografia surreal da ilha, com formações rochosas incomuns e paisagens que parecem alienígenas, levou alguns teóricos a especular que Socotra poderia abrigar portais para outras dimensões. Os montes Raguer, com seus picos escarpados e névoa frequente, são frequentemente citados como um local onde fenômenos estranhos ocorrem, como luzes flutuantes ou distorções temporais percebidas por pastores. No campo da ufologia, Socotra tem sido mencionada em círculos esotéricos como um possível ponto de avistamento de OVNIs. Alguns ufólogos especulam que a localização isolada de Socotra, longe de grandes centros urbanos e com pouca interferência tecnológica, a tornaria um ponto de interesse para visitantes de outros mundos. Histórias sobrenaturais também são abundantes. Além dos Jinn, há lendas sobre a Ilha das Sombras, o nome pelo qual Socotra é ocasionalmente chamada, devido às estranhas formações de nuvens e névoas que criam ilusões ópticas nas montanhas. Uma história recorrente envolve a Caverna de Rock, onde exploradores teriam ouvido sussurros ou visto figuras sombrias que desapareciam ao se aproximar. Outra narrativa fala de uma antiga cidade submersa, perto da costa de Socotra, supostamente habitada por uma civilização perdida, que teria sido engolida pelo mar, após desafiar forças sobrenaturais. Essas lendas são reforçadas pela descoberta de ruínas e inscrições antigas, como as encontradas em Rock, que datam de séculos antes de Cristo e permanecem parcialmente indecifradas. Socotra, um arquipélago de beleza alienígena e biodiversidade única, guarda segredos que transcendem sua paisagem surreal. De lendas antigas sobre a rainha de Sabá e a Fênix, há relatos modernos de desaparecimentos, portais e luzes misteriosas. A ilha mescla história, mito e fenômenos inexplicáveis, convidando-nos a explorar o desconhecido em um lugar onde o tempo parece suspenso. Curtam o vídeo, inscrevam-se e até o próximo vídeo.